Como é que os senhores estão? Tudo bom? Calor, muito calor. E hoje eu quero falar com vocês. Eu venho falando muito isso nas minhas redes sociais, venho falando muito isso no Instagram para muitas pessoas, que é a questão do que a gente tem colocado energia no nosso dia a dia. Isso muitas vezes parece ser algo simples. Parece que a gente está falando onde eu estou dedicando a minha atenção, atividades que eu vou fazendo no meu dia a dia. Parece que a gente está falando de atividades normais do nosso dia a dia, tá? Esse tipo de atenção, esse tipo de energia que a gente coloca no nosso dia a dia, normalmente as pessoas pensam mais na rotina, nas suas atividades de rotina, seja no trabalho, seja num momento de estudo, como você se organiza às vezes para ir treinar, para fazer alguma outra atividade, mas eu quero puxar um pouco mais da sua atenção para coisas que às vezes a gente acha que não influencia e que a gente está dedicando um pouco de energia, tá? E tudo isso é importante. Então, eu quero que você preste atenção, por exemplo, na questão de quando você entra rapidinho na sua rede social para olhar alguma coisa, para ver ali o que estão postando, enfim. A gente, inclusive, tem muito esse mau hábito de entrar na rede social só para olhar ali rapidinho, e às vezes a gente não sabe nem porque tá pegando no celular, mas fato é que a gente muitas vezes faz esse hábito automaticamente. Então o celular fica sempre perto da gente e a gente vai, do nada a gente pega o celular, a gente nem percebe isso, não é consciente. Então a gente nem percebe que a gente vai, pega o celular, olha alguma coisa e etc. Por mais que seja consciente, o ponto que eu trago aqui é exatamente com relação a essa pequena energia que você dedicou para olhar alguma coisa aleatória e que isso por si só já tem inúmeras consequências, tá? Então vou começar aqui comentando da primeira consequência, que é o quê? Se você perceber que você está com esse mau hábito de ficar pegando o celular toda hora, começa a deixar ele mais longe de você. Começa a prestar mais atenção nisso e no momento em que você começar a procurar o seu celular e ele estiver longe, você vai começar a cortar esse hábito. Porque se ele estiver perto de você, você vai continuar pegando ele, vai continuar olhando notificações. Aí isso também se torna um ciclo vicioso, né? Porque você entra em uma rede social, olha, notificação, etc. Aí disso você já vai para uma outra, as mesmas coisas. Olha a notificação, olha um monte de coisa. E isso vai se tornando um ciclo vicioso, né? Outra questão, concentração, né? Eu sei que muitos de vocês, assim como eu, a gente trabalha com precisando direcionar a nossa atenção para um assunto específico, para a construção, muitas vezes, de algo que a gente está fazendo, de algum relatório, de alguma apresentação, ou então, às vezes, até numa própria reunião, a gente está num debate, fazendo uma discussão, e muitas vezes a gente não se dá conta de que a gente fica pegando no celular e isso tira a nossa concentração. Isso tira você ali, por incrível que pareça, as pessoas não percebem isso. Elas acham que, ah, não, eu tô pegando aqui o celular, mas eu tô ouvindo, mas eu tô prestando atenção. Não, não tá. Uma parcela da sua atenção, uma parcela do seu raciocínio que poderia estar voltado para essa discussão, para que você possa interagir mais, para que você possa dar uma opinião, essa parcela da sua concentração ela está se perdendo. E aos poucos a gente acha que a gente faz um monte de coisa ao mesmo tempo, né? E aos poucos você vai ver, você acha que está prestando atenção, você começa assim, né? Não, eu estou ouvindo. E daqui a pouco você fala, nossa, perdi ali as informações. Perdi ali a concentração do que eu realmente estava prestando atenção, do que estavam falando. E aí você se perde e você não se dá conta disso. Então, perceba, isso pode ser com o celular, isso pode ser uma questão de déficit de atenção, pode ser com inúmeras coisas. E aí eu volto para a questão lá da energia que eu estava falando, né? Quando a gente começa a fazer isso, às vezes no decorrer do nosso dia, por mais que ele não esteja conectado com uma atividade em específico, quando a gente faz isso, a gente está colocando um pouco da nossa energia nessas coisas que tiram a nossa atenção, né? Que vão sugando a nossa energia, por mais não pareça ser tão prejudicial. Então, se você às vezes pega seu celular para ver alguma coisa, fica com um monte de abas, às vezes no seu notebook, e fica trocando as abas, fica com essa necessidade de nutrir você mesmo,
de atualizações, de notificações. Às vezes você abre o e-mail e fica lá vendo se chegou algum e-mail novo. Tipo, qual que é a necessidade disso, entende? Então, quando a gente começa a olhar para um ponto de vista de que isso é uma pequena energia que você está dando ali, tem a questão da falta de concentração, que eu já comentei com vocês, e que eu falo muito dentro da SAP, né? Dentro da Sociedade da Alta Performance, eu falo sobre o quão importante é a gente estar concentrado em uma única coisa para que essa atividade ela consiga fluir, para que essa atenção ela fique nessa atividade e a gente consiga extrair o máximo da nossa capacidade cognitiva para desenvolver essa atividade. Então, isso é muito importante. E às vezes a gente acha que a produtividade, que a alta performance, ela está conectada em fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, em fazer as coisas rápido. Não é fazer as coisas rápido. Repito muito isso dentro da SAP. Eu falo para as pessoas que a produtividade ela está dentro de uma concentração de uma atividade específica que você está dedicando a sua energia, entende? E quando a gente conecta com um ponto de as coisas que roubam a nossa energia pouco a pouco, perceba que são os ambientes que a gente está inserido. Perceba que quando a gente entra numa rede social e tem lá algum conteúdo, que muitas vezes é um conteúdo de humor, muitas vezes é uma piada, enfim, é para descontrair a gente, parece que não, mas você está doando um pouco de energia para isso. Você está direcionando o seu cérebro, a sua atenção para esse tipo de informação. E às vezes parece que não, como eu estou reforçando e eu estou repetindo aqui para vocês. Mas isso te causa falta de concentração, essa informação vai ficar com você ao longo do seu dia e isso vai te desvirtuando do core que você deveria estar concentrado, né, da atividade que você deveria estar fazendo. Então, quando a gente vai entrando em camadas mais profundas para entender o porquê que às vezes a gente acha que não tem um raciocínio muito bom, por que às vezes a gente acha que quando a gente entra em um determinado assunto, a gente não consegue desenvolver, a gente não consegue ter uma linha de raciocínio para conseguir expor a nossa opinião, às vezes em assuntos que não são complexos, tá? Assuntos muitas vezes simples. Mas por que a gente não consegue? Porque a nossa atenção está mudando de lugar a todo tempo, porque a gente tá com uma informação de que eu peguei meu celular e eu vi um vídeo engraçadinho, e aí essa informação ficou na minha cabeça, e isso tudo vai te consumindo energia, vai consumindo energia, vai consumindo energia. Você vai doando um pouco da sua energia para cada coisa que aparece no seu dia a dia. Então aqui eu falo para vocês, essa é a importância de prestar atenção onde você está colocando a sua energia, sabe? Por mais rápido que seja, não, vou pegar aqui o meu celular um período só para olhar minha rede social, etc. Tem um período eu acho que é o ok, vamos dizer assim, né? Não estou falando para você, nossa, nunca mais entrar na rede social, não estou falando isso. Mas se você fica constantemente entrando, constantemente vendo notificação, constantemente tendo esse mau hábito e tudo que vem de informação disso, essa informação vai estar junto com você, entende? Então, às vezes a gente está muito preocupado em responder muitas pessoas, para quem está me mandando mensagem, ver notificação, entra numa rede social, vai para outra, sai de uma, vai para outra, e fica nesse ciclo, e a gente fica repetindo isso muitas vezes, e é a nossa energia indo para esses lugares. Outros pontos importantes quando a gente fala de questão de onde estamos colocando a nossa energia e que não é perceptível para as pessoas, é exatamente a gente conseguir filtrar aquilo que vai acontecer no nosso dia. Perceba que a gente precisa ter uma rotina em que os assuntos que estão dentro da nossa rotina, os assuntos, as atividades, elas precisam estar direcionadas para o que vai fazer a gente se desenvolver, para o que vai fazer a gente crescer, porque nós temos as nossas responsabilidades, as nossas obrigações. Então, quanto mais você conseguir ser direcional na sua rotina e concentrar a sua energia nessa atividade em específica que você está fazendo, melhor. Então, vamos supor que em algum momento da sua rotina você tira para ler. Então, leia. Faça única e exclusivamente isso. Elimine as notificações, tira o celular de perto. Muitas vezes eu falo para as pessoas irem nas configurações do seu celular e tirar as notificações da grande maioria dos aplicativos, porque fica subindo o pop-up o tempo todo. E é isso que vai te tornando
viciado, isso que vai te deixando com essa necessidade de ver a todo momento e que você não percebe. Esse é o ponto. A gente não percebe, né? E aí a gente fala, pô, não tô conseguindo ser produtivo, pô, não tô conseguindo concentrar. Claro, porque você não tá filtrando e deixando só a atividade que você quer realmente fazer sendo essa a única coisa, sabe? Isso, inclusive, fala muito no livro A Única Coisa, do Gary Keller, né? Às vezes a gente traça diversos objetivos diferentes, a gente fala, não, vou fazer esse. Só que a gente faz de maneiras desordenadas, a gente faz de maneira não organizada, e a gente não atinge nenhum deles, e tem essa falsa sensação de que a gente está muito produtivo fazendo um monte de coisa. Então, de novo, tá? A ideia aqui é comentar com vocês, prestem atenção em tudo, em absolutamente tudo que acontece diante dos seus olhos, no seu dia, para onde você está colocando a sua atenção, porque isso é muito importante. Isso conecta com a questão, e aí a gente já vai para um lado da filosofia, que eu sempre comento também, que é o estar no agora, né? Estar no presente, é fazendo o que você está fazendo de forma inteira, na sua completude, sabe? Então eu tô falando aqui com vocês, estou concentrado falando aqui com vocês. Não estou preocupado com o que eu vou fazer quando eu chegar no meu destino, ou com o que aconteceu há horas atrás, ou o que vai acontecer horas à frente, não. Estou concentrado em passar essa mensagem da melhor forma possível. Então, se a gente conseguir nutrir a nossa energia para fazer isso da melhor forma possível, a gente vai começar a ter resultado, a gente vai se sentir bem. E esse é o ponto que eu acho que é o mais importante. A gente tem uma sensação de que as coisas estão dando certo, de que nós estamos caminhando. Esse é um dos pontos que eu falo para as pessoas. Por que elas têm dificuldade, muitas vezes, de eu cumprir uma rotina, de eu me sentir bem, de eu me sentir produtivo? Exatamente porque você não consegue sentir que você está sendo produtivo. Você fala, putz, hoje parece que as coisas não estão caminhando, parece que todos os dias eu tô meio cansado. Exatamente. Realmente você tem esse sentimento porque você não teve um dia que você focasse realmente nas coisas que você precisasse fazer e que no final do dia você tivesse aquela sensação gostosa de, nossa, hoje foi um dia muito bom, eu fiz um monte de coisa, sabe? Às vezes é isso que falta pra mim.